Bom dia, professor. Bom dia. Comigo tá o nome de Josefa. Aí é quem? Gabriel. Tá. Gabriel. Oi, Gabriel, tudo bem? Bom dia. E o que tá aí como Lidiane? Você tá conseguindo me ouvir? Lembra que tem que acionar o microfone, apertar o botãozinho do microfone. Vamos lá. Ó, gente, hoje é a nossa aula online de matemática, né? Era para ter acontecido na segunda-feira, só que na segunda-feira eu fiquei sem internet, então a gente remarcou para hoje, para a gente entender melhor o algoritmo da divisão, tá certo? Meu nome é Alan, para quem não me conhece, e eu sou professor de matemática lá da escola Ernesto Gurgel. A gente teve duas tarefas, não foi? Uma que era só trabalhando a divisão e a outra com os problemas da divisão. E aí a gente vai resolver as duas coisas hoje, tá bom? Vocês conseguiram fazer toda a tarefa? Lembra que para falar você tem que apertar no botão do microfone para falar. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Apareceu? É para vocês estarem vendo uma janela, tá Sim. bom? Nesse dia aí, a gente fez a tabuada dos números, né? Ó, aumentando aqui um pouquinho. A gente fez a tabuada de divisão do 1 até o 10. Hoje a gente vai aproveitar essa tabuada para fazer o nosso estudo, tá bom? Pronto, dá para ver legalzinho. Se você clicar na tela do celular, ela aparece um pouco maior, tá bom? Vamos lá. Na primeira tarefa, tá certo? Na primeira atividade, a gente tem alguns exercícios de divisão. São exercícios mais simples, não são números tão grandes. Por isso que eu coloquei o nível fácil e o nível médio, tá bom? O que é que vocês têm que lembrar? Às vezes, a divisão, ela cabe exatamente no número que a gente está dividindo. E aí a gente chama de divisão exata. Quando a gente divide e ainda sobra alguma coisa, essa divisão, ela tem um resto. E aí essa divisão fica não sendo uma divisão exata, ela é uma divisão que não é exata. O primeiro exemplo que tinha lá era assim, ó. Tinha o número 36, e aí eu queria que vocês dividissem por 9. Tá dando para ver? Tá, né, Raíssa? O 36 dividido por 9. Quando a gente vai dividir, ó, você tem que saber muito bem a tabuada de multiplicação e de divisão. Aqui é a tabuada do 9, ó. O 36 está bem aqui. Tá vendo? 36 dividido por 9, isso dá 4. Todos esses números aqui, eles provocam uma divisão que é exata. O que é que você vai fazer com esse 4? Você vai colocar bem aqui, ó, embaixo desse símbolo, que a gente chama de chave. Então, esse tracinho aqui, que a gente separa a divisão, ele é chamado de chave e é o dispositivo que a gente utiliza no algoritmo. Então, tá aqui o 4. Por que que 36 dividido por 9 dá 4? Porque 4 vezes 9 vai dar 36. E aí, o processo de divisão funciona assim. A gente vai descobrindo quanto aquele número cabe no outro. No caso aqui deu 4. Quanto é que sobra? A gente faz 4 vezes 9.
e aí ver quanto é que falta para esse 36. O 6 menos 6 dá 0, e o 3 menos 3 também dá 0. Como não tem mais nenhum número para dividir, o resto é 0. E aí essa divisão ficou exata. Então, o 36 dividido por 9 dá 4. A maioria dos alunos conseguiu acertar essa, porque já sabiam a tabuada de divisão. A segunda divisão que tinha lá era assim, era 24 dividido por 6. O 24 dá para dividir por 6? Vamos descobrir. Dá. Se eu fizer essa tabuada do 6 aqui do lado, ó, o 6 vezes 1 dá 6. O 6 vezes 2 dá 12. O 6 vezes 3 dá 18. O 6 vezes 4 dá 24. Então, a gente já achou, ó, o número 24, certinho. Vamos pegar esse valor e colocar lá. O 24 dividido por 6 vai dar quanto? Vai dar 4. Por que que dá 4? Porque 4 vezes 6 vai dar 24. Sobra quanto aqui? 24 menos 4. 4 menos 4 dá 0. E 2 menos 2 dá 0 de novo. Então, a gente realizou o algoritmo da divisão e 24 dividido por 6 vai dar 4. Quando o resto é 0, essa divisão é chamada de divisão exata. Então, essas duas aqui, ó, são divisões exatas. Exata é assim, ó, com x. Os outros exemplos, elas são de divisões que não são exatas. A gente tinha mais duas para fazer, ó. Tem o 18 dividido por 7 e tem o 70 dividido por 4. Vamos lá. 18 dividido por 7. Vamos fazer a tabuada do 7. O 7 vezes 1 dá 7. O 7 vezes 2 dá 14. O 7 vezes 3 dá 21. O 21, ó, ele já passa do número 18. Então, a gente já pode parar aqui para fazer a divisão. A gente tem que usar o número 21 ou a gente tem que usar o número 14? Vocês sabem dizer? Sabe dizer, Isa? A Cândida, o Antônio. É o 14. É o 14, né? A gente tem que usar um número mais próximo, mas ele não pode passar do valor que a gente está dividindo. Então, eu não posso usar o 21, porque o 21 é maior que o 18. Eu tenho que fazer 14 aqui, né? Para ser 14, a gente vai dividir 18 por 7, dá 2. Por que que dá 2? Porque 2 vezes 7 dá 14. E aí sobra quanto, ó?
Subtrai 8 menos 4, dá 4. 1 menos 1 dá 0. Então, sobrou 4 nessa divisão. Não tem mais nenhum número para dividir, ó. Então, a divisão vai sobrar esse 4. O 18 dividido por 7 dá 2. Sobra quanto? 4. Vocês sabem o nome dado para esse número que sobra? Ele tem um nome. Resto, professor. Qual é o nome? Resto. Resto, isso mesmo. O resto é o valor que sobra da divisão. Quando o resto é zero, a divisão é exata. E se o resto não for zero, a divisão não é exata, ela é inexata. O quarto exemplo que a gente tinha para fazer era o 70 dividido por 4. Como é que eu vou dividir 70 por 4? A gente começa do começo, a gente começa do 7. 7 dá para dividir por 4? Dá. Dá, não dá? Não vai dar exato, né? Ó, vamos ver aqui o 4 vezes 1. Dá 4. O 4 vezes 2. Dá 8. Ó. O 8 já passa do 7. Então, a gente tem que usar o 1. 7 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 vai dar 4. E aqui sobra quanto? 7 menos 4. Sobra 3. O que é que eu tenho que fazer para continuar a divisão? Desceu 0. Pronto. Ó. Eu terminei de dividir o 7, que é a casa das dezenas. Agora eu vou dividir esse resto com 0. Eu desço esse número bem aqui, ó. E aí fica 30. O 30 vai dividir o 4 agora. Quanto é que é 30 dividido por 4? Não sei, vamos fazer a conta aqui, ó. Vamos continuar essa tabuada aqui. 4 vezes 3 dá 12. 4 vezes 4, 16. Ainda está longe de 30, né? 4 vezes 5 dá 20. 4 vezes 6 dá 24. Já está chegando perto aqui, né? 4 vezes 7 vai dar 28. O 4 vezes 8 dá 32. E o 32 já passa do 30, ó. Então, a gente tem que usar esse número aqui, o 28. O 28 é 4 vezes 7. Então, aqui eu tenho que colocar 7. Por que 7? Porque 7 vezes 4 vai dar 28. E aí vai sobrar quanto? 30 menos 28. Sobra quanto? 18. Quase. Passou um pouquinho. 30 menos 28, ó. Tu tá no 28, aí 29, 30. Sobra 2. Tá bom? O 2 é o resto da divisão. Então, quanto é que dá 70 dividido por 4? Dá 17. Sobrou alguma coisa? Sobrou. Resto 2. Deu para entender como é que é o processo da divisão? A gente começa a dividir o primeiro número pelo valor. E aí, esse 7 dividido por 4 dá 1. Por que que dá 1? Porque 1 vezes 4 vai dar 4.
E aí a gente subtrai para saber quanto é que sobra. No caso aqui sobrou 3. Aí para eu continuar a divisão, desce o 0. Virou 30. Aí eu peguei o 30 e dividi por 4. Lá na tabuada do 4, ó, bem aqui, o mais próximo do 30 é o 28. Tá vendo? Que é justamente o 7 que deu aqui, ó. Aí 7 vezes 4, 28. 30 menos 28 dá 2. Então sobrou o resto 2. Quando a gente faz a divisão, essa divisão aqui teve resto 2. Então ela não é uma divisão exata. Essa aqui foi a parte fácil, né? Que eu passei para vocês. Tanto esse quanto o outro, né? Ficou pequeno. Deixa eu aumentar um pouquinho. Fica melhor assim, né? De ver. Vocês tinham acertado esse? Sim. Tinha? Legal isso. Que bom. Aí eu coloquei mais 6, né? Ó, coloquei 92 dividido por 4. Botei 85 dividido por 3. 64 dividido por 5. 52 dividido por 2. 94 por 7 e 48 por 8. Vocês tiveram alguma dificuldade nessas? Tem alguma que vocês acharam mais difícil? Vamos fazer essas duas, tá certo? Começar o 92 dividido por 4. A gente sempre começa a divisão pelo começo, né? No caso aqui, a gente vai começar pelo 9. 9 dividido por 4. Lá na tabuada do 4 tem o 9. Vamos ver aqui. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2 dá 8. O 4 vezes 3 dá 12, ó. Então, na tabuada do 4 não aparece o número 9. O mais próximo é o 8. É ele que a gente vai usar. Então, 9 dividido por 4 tem que ser 2. Por que que dá 2? Porque 2 vezes 4 vai dar 8. E aí sobra quanto? 9 menos 8, ó. Dá 1. O que é que eu faço para continuar a divisão? Eu vou Abaixar o 2. descer. Isso. Baixar o 2. Então, aqui vai ficar 12, ó. A gente vai pegar esse 12 e dividir pelo 4. O 12 está na tabuada do 4, ó. O 12 está na tabuada do 4. E aí, 12 dividido por 4 dá 3. Por que que dá 3? Porque 3 vezes 4 dá 12. E aí, 12 menos 12 dá 0. No caso, 12 menos 12 dá 0 e não tem mais nenhum número aqui para descer, ó. Então, a divisão já acabou. O resto dessa divisão é 0. Quanto é que deu a divisão? Deu 23. Vocês sabem o nome que a gente coloca para o resultado da divisão?
Nunca ouviram falar? Esse 23, ele é chamado assim, ó, quociente. Ele é escrito com a letra Q. Quociente. O quociente é o resultado da divisão. O que sobra, né, ele é chamado de resto. Que a Isa já tinha até falado antes. O número que a gente está usando para divisão, ele é o dividendo. O dividendo dessa questão é 92, né? E o 4, ele é o divisor. Então, qual número eu vou dividir? É chamado de dividendo. Por qual número eu vou dividir? É chamado de divisor. O resultado é o quociente e o que sobra é o resto. Nessa questão, o resto é zero. Vamos fazer agora o 85 dividido por 3. A gente começa da onde? Ó? A gente começa do 8, né? Ó. Separar aqui. A gente começa do 8. 8 dá para dividir por 3? Vamos fazer a tabuada do 3. Tá. Dá, não dá? O 3 vezes 1 dá 3. O 3 vezes 2 dá 6. Já tá perto, né? Ó. O 3 vezes 3 dá 9. O 9 já passa do 8, então não posso usar o 9, eu tenho que usar o 6. O 3 vezes 2 não dá 6? Então, 8 dividido por 3 dá 2. Por que que dá 2? Porque 2 vezes 3 vai dar 6. E aqui, 8 menos 6. 8 menos 6. Eu tenho 6, aí 7 e 8, sobra 2. Para eu continuar a divisão, esse 2, né, vai ficar bem Abaixa o aqui. 5. E aí o 5 a gente abaixa para juntar com o 2. Transforma no número 25, né? Ele tem 2 dezenas e 5 unidades, então fica 25. O 25 está na tabuada do 3? Vamos continuar essa tabuada aqui para ver se dá certo. O 3 vezes 4 dá 12. O 3 vezes 5 dá 15. Eu posso colocar o 5 aqui ou eu não posso? O que que vocês acham? Se você não Não. tiver, se você não tiver conseguindo falar, você pode escrever no chat, tá bom? Que aí fica a mensagem. E realmente, que nem o Antônio disse, não dá para dividir o 5 ainda. Tem outro número melhor para fazer essa divisão. O 3 vezes 7 dá 21. O 3 vezes 8 dá 24. Alguém levantou a mão. Tá com alguma dúvida? Não. Beleza. Lembra que para perguntar, né, alguma coisa, é mais fácil você ligar o microfone e aí você pergunta, você fala, tá bom? É o botão do meio. Se você clicar na tela, tem um botão que aparece no meio com o sonzinho do microfone. Fica do lado do botão da mãozinha.
Para terminar aqui, o 3 vezes 9 dá 27, ó. O 27 passa do 25. Então, a gente tem que usar esse aqui, o 28. 28, tá? A gente tem que usar o 3 vezes 8, que dá 24. Então, aqui é um 8. Por que que dá 8? Porque 8 vezes 3 dá 24. E aí, 25 menos 24 dá 1. Esse 1 é o resto. Quem é o dividendo? 85. Quem é o divisor? É o 3. O quociente, ó, o resultado, 28. Sobrou algum resto? Sobrou 1. Então, 1 é um resto. Essa divisão não é exata. O que mais aqui tem na tarefa? Pronto. Essas outras duas, o pessoal acertou bastante. Eu vou fazer as últimas, que teve muito erro nelas. Se você tiver alguma dúvida para perguntar, pode perguntar, tá bom? Deixa eu ver aqui quais são os números. Era 94 dividido por 7. Ficou pequeno, né? Deixa eu aumentar para vocês. Eu acho que agora ficou grande demais. Pronto, 94 dividido por 7. E o outro foi 48 dividido por 8. A gente vai começar a dividir o 94 dividido por 7, né? A gente começa pelo começo, pelo 9. 9 dividido por 7. Vocês sabem fazer essa? Então, vamos lá. 94 dividido por 7. Pega o 9 e divide por 7. Lá na tabuada do 7, ó. 7 vezes 1 dá 7. 7 vezes 2 dá 14. 7 vezes 3 dá 21. E o 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. Eu acho que aqui já tá bom. Vamos lá. 94 dividido por 7. 9 não está na tabuada do 7. O mais próximo que tem é o 7, né? Então, 1 vezes 7 dá 7. Sobra quanto? Aqui vai ser 9 menos 7 dá 2. Como é que eu faço para continuar a divisão? Desce o 4. Abaixar o 4. Isso mesmo. E aí fica 24.
Esse 24 vai ser dividido pelo 7. Cadê o 24 na tabuada do 7? Ó, não tem. Tem o 28, tem o 21. A gente tem que usar qual dos dois números? O 21. Que é o mais próximo, isso mesmo. O 21, ó, é 7 vezes 3. Então, boto 3 aqui. 3 vezes 7, 21. E aí, 24 menos 21 dá 3. Como não tem mais nenhum número para descer, né? O 3 é o resto da divisão. E aí, 94 dividido por 7 vai dar 13. Quanto é o resto? Resto 3. O 48, ó, está na tabuada do 8. Vamos montar aqui 8 vezes 1 dá 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. Repara que em todas as questões eu estou montando a tabuada de multiplicação, porque a divisão é a operação inversa da multiplicação. E aí, se eu quero dividir, eu tenho que saber multiplicar. Por isso que desde fevereiro eu coloquei para vocês a tabuada para vocês fazerem no caderno. Então, ó, 8 vezes 6, 48. E daí o 48 dividido por 8 vai dar 6. Por quê? Porque 6 vezes 8, 48. E aí, subtraindo, ó, o resto é 0. Essa divisão aqui é exata. Essa divisão, essa primeira divisão, não foi exata, né? Pronto, esse aqui a gente já termina a primeira atividade. Eu não fiz todas, né? Faltou duas, mas vocês podem treinar ela porque vocês têm que fazer a parte de vocês também. A outra tarefa eram 3 problemas. Deixa eu ver se dá certo copiar aqui. Pronto. Lá na primeira questão estava escrito assim, em que eu tenho 64 chocolates para distribuir entre meus 4 filhos. Quantos chocolates cada um irá ganhar? Se eu tenho que distribuir, eu tenho que fazer uma divisão. Então, essa palavra aqui, ó, distribuir, ela vai significar o quê? Divisão, né? Eu vou ter que dividir. Então, a operação que a gente vai fazer é assim, ó, 64 dividido por 4. Por onde é que a gente vai começar a divisão? A gente vai começar com 6, ó. Porque a divisão a gente começa de frente, desde o primeiro número, e vai até o último número. Então, 6 dividido por 4, ó, vai dar 1. Por que que dá 1? Porque 1 vezes 4 dá 4. Aqui vai sobrar quanto?
6 menos 4 dá 2. E para continuar, a gente desce o 4. O que é que eu vou fazer com esse 24? Eu vou dividir pelo 4. Quanto é que dá 24 dividido por 4? Vocês lembram? Lembra que para falar você tem que clicar no botãozinho do microfone. Não lembram a tabuada do 4? Pois vamos lá, fazer aqui. 4 vezes 1, ó, dá 4. O 4 vezes 2 dá 8. O 4 vezes 3 dá 12. O 4 vezes 4 dá 16. O 4 vezes 5 dá 20. E o 4 vezes 6, 24. Então, aqui, ó, já achamos o 24. Ele é 4 vezes 6. Então, bem aqui, ó, tem que ser 6. Porque 6 vezes 4, 24. E aí sobra 0. Então, quantos chocolates cada um irá ganhar? Cada um vai ganhar 16 chocolates. Vou até escrever aqui, ó. Cada um irá ganhar 16 chocolates. Eu estou escrevendo com o mouse e a minha letra tá feiazinha assim. Mas no caderno vocês fazem bem bonitinho, tá bom? Vamos pegar aqui a segunda questão. É a questão que tem os remédios, né? Ó. Lá diz assim. Diz assim, que a prefeitura da cidade de Fortaleza deve distribuir igualmente 2.400 caixas de medicamento para os 5 UPAs que ficam em diferentes localidades da cidade. Quantas caixas de medicamentos devem ser entregues para cada UPA? Se eu tenho que distribuir esses 2.400 para 5 UPAs de forma igual, eu tenho que fazer uma divisão. Qual divisão é essa? Eu tenho que pegar o 2.400. Cadê o preto? Tenho que pegar 2.400 e dividir pelo 5. Fazendo essa divisão, a gente sabe quantos medicamentos vão para cada um. E aí a gente vai começar a divisão fazendo a tabuada do 5. A tabuada do 5 eu acho que é a mais fácil, que o pessoal mais decora rapidamente. O 5 vezes 1 dá 5. O 5 vezes 2 dá 10.
O 5 vezes 3, ó, vai dar 15. O 5 vezes 4 vai dar 20. O 5 vezes 5 vai dar 25. E eu acho que aqui tá bom. Se precisar de mais, eu faço mais, tá bom? Então, vamos lá. A gente começa dividindo 2. 2 não dá para dividir por 5, porque o menor valor da tabuada do 5 é o 5. Então, o que que a gente faz? A gente divide 24. 24 dividido por 5 vai dar exato? Não vai dar exato, ó, mas o mais próximo é o 20. Então, a gente pega esse 20 para colocar bem aqui, ó. 20 é 5 vezes 4. Então, 24 dividido por 5 dá 4. Por que dá 4? Porque 4 vezes 5 dá 20. E aí a conta fica 24 menos 20. Sobra 4. Como é que eu faço para continuar essa conta? A gente vai descer Achar o zero. o primeiro zero, né? Ó. Eu só baixo de uma em uma vez. Fica o número 40. O 40 não aparece aqui na tabuada do 5, então eu vou continuar a tabuada para ver se ele aparece. Eu parei no 5 vezes 5, ó. Então, 5 vezes 6 dá 30. O 5 vezes 7, 35. O 5 vezes 8 dá 40. Então, é justamente o número que a gente queria, ó. Então, vamos voltar lá para a divisão, porque eu já sei que 5 vezes 8 dá 40. Então, 40 dividido por 5 dá 8, porque 8 vezes 5 é 40. E aí, 40 menos 40 dá 0. A divisão, ela não acabou, porque ainda tem esse zero bem aqui, ó, para dividir. Tem gente que só coloca um zero aqui, né, ó. Não tem problema, porque 0 dividido por 5 dá 0, e 0 vezes 5 dá 0, e aí sobra 0. Mas você tem que entender que ainda tinha esse zero aqui para dividir, e a gente foi lá e baixou o zero. Aí 0 dividido por 5 dá 0. Por quê? Porque 0 vezes 5 é 0, e aí sobrou 0. Então, o resultado, ó, são 480 caixas. Teve gente que respondeu só 48, e não é 48, é 480. Então, qual seria a resposta? São 480 medicamentos para cada UPA. Essa divisão aqui é uma divisão exata, né? Porque o resto é zero. Vocês lembram quem é o dividendo? Não lembram? O dividendo é o 2.400, é o número que a gente vai dividir. Esse 5 é chamado de divisor, que é o número pelo qual a gente está dividindo. O resultado da divisão é 480. Ele é chamado de quociente. E o que sobra, no caso foi 0, é chamado de resto. A divisão sempre tem 4 números: o dividendo, o divisor, o quociente
e o resto. E aí tem a última questão, ó, que a última questão era uma geladeira. Essa geladeira a Tereza comprou por R$ 4.216. Deixa eu colocar aqui o texto. Ó, Tereza comprou uma geladeira por R$ 4.216. Ela pagou em 8 parcelas iguais e sem juros. Quanto ela pagou em cada parcela? Vocês já ouviram falar disso? Quando a gente compra, por exemplo, no cartão de crédito, a gente consegue parcelar aquele valor. E aí a gente não paga todo o valor de uma vez. Geralmente a gente paga de mês em mês. Essa geladeira aqui, ó, ela custa 4.216 e ela vai ser paga em 8 parcelas. A questão quer saber quanto ela pagou em cada parcela. Isso significa o quê? Que a gente vai pegar 4.216 e vai dividir pelo 8. E aí a gente vai fazer o cálculo dessa divisão. Fazendo aqui, ó, 42 dividido por 8. O mais próximo da tabuada do 8, né, é o número 40, que é 8 vezes 5. Então, bota o 5 aqui, vezes 8 dá 40. E aí, como é que a gente faz? A gente faz 42 menos 8, menos 40. Sobra 2. E aí, a gente terminou a primeira parte da divisão. O que é que a gente tem que fazer para continuar? Desce 1, bem para cá, vai ficar 21. Pega esse 21 e divide por 8. 21 não dá para dividir por 8. O mais próximo que dá é o 2, né? Ó, porque 2 vezes 8 dá 16. Sobra quanto? 21 menos 16, ó. 16, né? Aí 17, 18, 19, 20, 21. Sobra 5. Para continuar a divisão, a gente vai descer o 6. Descendo o 6. O número vira 56. E aí a gente pega o 56 e divide por 8. Quanto é que é 56 dividido por 8? Dá 7, porque 7 vezes 8 dá 56. Então, o cálculo final é 56 menos 56, que dá 0. Certinho. 527. Então, quanto ela pagou em cada parcela? Você vai lá e responde, ó. Tereza pagou R$ 527 em cada parcela. Pronto. Nisso aí, a gente respondeu todas as questões da nossa tarefa, tá certo? Vocês ficaram com alguma dúvida? Muito não. Muito não? Cadê o Kaique? Chegou? Oi, Kaique. Tu tá me ouvindo?
Tô, professor. Kaique, a gente já acabou. Ah, já? Já. Mas você tem alguma dúvida para tirar? Eu posso fazer de novo. Não. Tem certeza? Aham. Teve alguma questão que você achou mais difícil? Eu não fiz a tarefa ainda não, tio. Fez ainda não? Pois Sei pronto, não. você tem essa Vou fazer explicação para agora. ver. Eu não fiz duas questões, deixa eu fazer as duas, então. E aí aproveita que você apareceu aqui, tá bom? Aham. As duas que faltaram foram quais? Foram duas divisões. Deixa eu compartilhar a tela de novo. As duas que faltaram foram essas. Foi 64 dividido por 5. Ficou grande. E a outra foi 52 dividido por 2. O que que a gente está fazendo? A gente está aprendendo a dividir e a gente já entendeu que a divisão ela começa de frente para trás. Então, eu tenho que começar aqui do 6. A divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo aqui do lado a tabuada do número. E se você quiser, você pode até pegar aquela tabuada que a gente fez no mês de fevereiro e no mês de março. Que aí, se você já tiver no caderno, né? Facilita muito. Você fica só olhando quanto é que dá cada um. Vou fazer aqui a tabuada do 5, né? Que é a tabuada, eu acho que é a mais fácil que tem. 5 vezes 1, ó, dá 5. 5 vezes 2, dá 10. O 5 vezes 3, dá 15. O 5 vezes 4, dá 20. E o 5 vezes 5, dá 25. Eu vou parar aqui, mas se precisar de mais, eu continuo a divisão, tá bom? Então, vamos lá. 6 dividido por 5. Ó. O 6 não está na tabuada do 5. Lá tem o 5, tem o 10, mas não tem o número 6. A gente tem que procurar o número mais próximo. No caso, é o 5. Lembra que não pode passar do número que eu estou usando. Então, eu não podia usar o 10, mesmo que ele fosse o mais próximo. O 5, ó, é 5 vezes 1. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar 1 aqui, e 1 vezes 5 dá 5. Dá quanto? Sobra 1, né? Ó. O que é que eu vou fazer com esse 1? Eu vou continuar a divisão. Descendo o número 4. E aí aqui fica 14. Vou pegar esse 14 e dividir por 5. Qual é o mais próximo do 14? Ó? É o 15. Eu posso usar o 15? Não, tem que usar o 2, vai dar 10. Isso mesmo. Então, o 10 é o mais próximo, que não passa daquele número. O 15, ele é ainda mais próximo, só que ele é maior que o 14. Então, eu tenho que usar 10. Para ser 10, tem que ser 5 vezes 2, dá 10. E aí, 14 menos 10 dá 4. Não tem mais nenhum número para descer aqui. Então, a divisão ela já acabou. O que é que significa o número 64? Ele é chamado de dividendo. É o número que a gente vai dividir. O 5 é o divisor, é o número que a gente vai dividir por.
O resultado da divisão deu 12. O 12 é chamado de quociente. O quociente é o resultado da divisão. O valor que sobra, porque às vezes sobra, é chamado de resto, ou então de diferença. Eu costumo falar resto. É o melhor nome que tem. O dividendo, ó, 64. O divisor é o número 5. O quociente deu 12. E o resto, que é o que sobra, né? É 4. Então, essa divisão dá 12, sobra 4, tá bom? Separar um pouquinho aqui. A gente tem que dividir 52 por 12. Por 12 não, por 2. Então, o que que a gente tem que fazer? Começa do 5, ó. Pega 5 e divide por 2. Precisa fazer a tabuada do 2? Ela é bem simples. Então, vou começar, vamos lá. 5 dividido por 2. É 2, né? O mais próximo. É 2. 2 vezes 2 dá 4. Sobra quanto? 5 menos 4 dá Só 1. para um. Isso mesmo. Aí eu vou descer o 2. Parte 2. Fica 12. O que mais? Não tenho medo de falar, tá, gente? A gente está aprendendo. O 12 dividido por 2 dá 6. Porque 6 vezes 2 dá 12 bem certinho. Aí fica 12 menos 12. Dá 0. Dá 0. Isso mesmo. O 52 dividido por 2 dá 26. E resta o 0, né? Então, o dividendo é 52. O divisor é o 2. 2. O quociente é o 26. Ó. O quociente é o resultado da divisão, dá 26. E o resto é o que sobra. 0. Resto 0. Isso mesmo, Kaique. Então, pronto. Nisso aqui a gente já fez todas as questões, tá bom? Beleza. Beleza, gente. Vocês querem perguntar, tirar alguma dúvida? Ei, professor. Não. Não? Se quiser perguntar, diz aí, Kaique, o que é que tu quer perguntar? Agora é só fazer as tarefas. Isso. A tarefa que eu passei na segunda-feira, tá bom? Tá bom. Beleza? Aí Uhum. você me manda para eu corrigir. Mais tarde, quando a aula estiver carregada, eu coloco lá para vocês assistirem de novo e tirar alguma dúvida se precisar, tá bom? Beleza. Gente, muito obrigado pela presença, tá certo? Vocês sabem sair? Você tem que clicar na tela, aí vai aparecer um Já tá botão falando do vermelho. botão vermelho, né, senhor? Isso. No botão vermelho você aperta. A gente se vê na segunda-feira, tá certo? Beleza, valeu. Valeu. Certo, tchau.